Senhor? Irmãos, desde já quero agradecer ao Espírito Santo de Deus que deu vida para mim e para você nessa noite. Agradeço ao Senhor, porque muitas pessoas gostariam de estar sentadas nesse lugarzinho que você está e não pôde, porque está num leito de enfermidade, está num presídio, ou até mesmo muitos já desceram a cova. Eu quero agradecer também a vida do pastor Gilberto, da missionária Virgínia. Que Deus abençoe vocês pelo convite. Muito obrigado pela confiança de hoje estar trazendo a palavra nessa casa. Quero agradecer também a vida do meu esposo. Que Deus abençoe ele. Que Deus venha fortalecê-lo, porque são muitas afrontas, né, irmãos? Não é fácil fazer a obra de Deus e pregar a palavra, pregar a verdade. Aquele que prega a verdade é afrontado toda hora. E eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 37. Desculpa, irmãos, Gênesis 37. Quero agradecer também pela vida do pastor Carlos, né, que é nosso pastor. Livro de Gênesis 37. Que Deus venha abençoar também muito bem, grandemente, a vida do pastor Carlos, né? Abençoar aquele ministério também. E que Deus venha passear no nosso meio. O Senhor já se faz presente aqui, né, irmãos? Mas que o Senhor venha dar entendimento a você da palavra nessa noite. Livro de Gênesis 37. Versículo 3 em diante. Que diz assim: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Então, versículo 8, irmãos. E então disseram os seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Amém? Podemos assentar. Irmãos, nós vemos que essa palavra já é uma palavra bastante conhecida. Creio que muitos aqui já ouviram falar de José, o sonhador. O moço que sonhava, mas ele não entendia o porquê que Deus mostrava para ele. Ele atando aqueles molhos junto com os irmãos, e os molhos dos irmãos se curvavam sobre ele. As estrelas e a lua se prostravam sobre ele. E ele foi contando aquele sonho para os irmãos, para o pai. Mas ele próprio não entendia o que Deus estava querendo revelar para ele através daquilo. Mas Jacó, que já não era mais Jacó, porque depois que ele teve um encontro com o anjo, com o próprio Jesus, ele mudou o nome, era Israel. Então o seu pai guardava aquelas palavras e aqueles sonhos no coração. E nós vemos que aqui José era o 11º filho de 12 filhos, 12 tribos, 12 nações diferentes. E aqueles irmãos dele mais velhos, outros 10 irmãos mais velhos, começaram a se irar contra José, a ponto de que eles não conseguiam mais olhar para José. Pensaram até em matar José. E quando José apareceu com aquela túnica de várias cores, aí o ódio aumentou mais ainda. Pegaram ele e tentaram contra a vida dele. Não, vamos matar ele, porque já que ele é o queridinho do papai, ele tem que morrer. Mas, irmãos,
Deus manda te dizer que podem pegar sua túnica, podem sacrificar um bicho, um animal e sujar a tua túnica, podem roubar a tua túnica, mas eles não tomam a tua promessa. Aquilo que Deus prometeu para você é para você. Aquilo que Deus tem contigo é contigo, não é com o teu irmão, não é com a tua irmã. Ah, mas então Deus só vai abençoar alguns? Não. Deus abençoa a todos, aqueles que permanecem na presença e que são fiel a Ele. José, mesmo contando aqueles sonhos, José não tinha mágoa, não tinha rancor, ele não almejava o lugar dos irmãos mais velhos. Só que os irmãos mais velhos olhavam para Jacó com ódio. Para José, desculpa, irmãos. Olhavam para José com ódio. Tanto que falaram assim: vamos matar José, vamos acabar com José. Porque assim, quem sabe, o nosso pai muda a maneira dele e dá mais atenção para nós. Irmãos, nós sabemos que o Senhor não permitiu que José morresse, mas José foi vendido como escravo. José foi levado para o Egito. Mas quando Deus tem um propósito, irmãos, o Senhor pode te permitir entrar no Egito, mas o propósito de Deus se cumprirá lá no Egito. E hoje nós vemos que a palavra do Senhor vem falar conosco nessa noite. Quantas promessas, quantas revelações já foi entregue para você, dizendo que Deus está trabalhando a teu favor, que o Senhor, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não pestaneja, que o que Ele prometeu para você vai se cumprir, mas o tempo é dele, o tempo não é seu, o tempo não é meu. E nós temos que esperar o tempo do Senhor. Nós temos que aguardar, mas aguardar como? Orando, jejuando, vigiando, buscando a presença do Senhor. Não é aguardar o tempo do Senhor dentro de casa, assistindo novela, assistindo filme, na calçada, fofocando, falando mal do irmão, falando mal do ministério. Não é assim que temos que aguardar o tempo do Senhor. Mas temos que aguardar o tempo do Senhor no joelho, boca no pó, confiando, não murmurando. Porque nós vemos que aquele povo que saiu do Egito, que eram mais de 5 milhões. Imagina, irmão, 5 milhões de pessoas. Quanta gente, né, Jonathan? E um homem só liderando, mas aquele homem foi usado por Deus. Mas aqueles que murmuraram, queremos pepino, queremos mais cebolas do Egito. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Aquele povo não entrou, aquele povo não viu a promessa. Porque murmuraram demais. Deus não se agrada quando a gente murmura demais, irmãos. Ah, irmã missionária, você não sabe como que está a minha casa. Você também não sabe como que está a minha casa. Você não sabe quantas afrontas eu tenho recebido também. Não é só vocês que têm afronta. Pastores, missionários, evangelistas. Aquele que está fazendo a obra de Deus, ele sofre afrontas. Mas a palavra do Senhor diz assim: sofre, pois, como bom soldado que milita. Ou seja, quando entramos para esse exército, não tem como voltar para trás, irmãos. Não tem como abandonar a obra do Senhor e ir embora. Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Eu estava aqui prestando atenção em cada palavra que foi lida, desde o início do culto, cada louvor que foi entoado, cada adoração ao Senhor. É, Deus, é verdade. Quando Maria Madalena chegou naquele túmulo, a pedra já estava retirada, mas lá tinha 2 anjos. Mas o corpo de Jesus não estava lá. Para que 2 anjos? É para nós entendermos que ali, mesmo sendo um túmulo, é um lugar santo. O Senhor guarda. Mas o mais interessante, irmãos, é que na palavra do Senhor diz assim, que quando Jesus ressuscitou, o lenço que estava sobre a cabeça dele
Ele deixou dobrado lá no cantinho. Sabe o que simboliza isso para mim e para você? Eu voltarei. Eu ressuscitei, mas eu vou voltar para buscar um povo meu, um povo escolhido, um povo lavado, remido de boas obras, um povo que é fiel a mim. O Senhor está falando contigo nessa noite. Não precisa plantar bananeira, rodopiar, não. O Senhor está falando desde o início do culto. Basta nós atentarmos os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar conosco. Ah, missionária, mas eu estou passando por tanto problema, tanta dificuldade. Mas o Senhor está falando contigo, que Ele é contigo. Ele sempre será contigo. O Senhor não nos abandona. Somos nós que abandonamos o Senhor. Somos nós que no momento de luta bate o desespero, a aflição, a agonia. E nós questionamos onde é que está Deus no meio de tudo isso. O Senhor está trabalhando ao teu favor e ao meu favor. Por isso temos que permanecer firmes, permanecer até o fim para herdar a coroa que está lá guardadinha para cada um de nós. Basta ser fiel, basta permanecer na presença do Senhor. Não é fácil, irmãos, buscar a presença do Senhor, não é fácil servir ao Senhor, mas é maravilhoso, é gratificante, é tremendo. Ah, mas você fala isso porque você já passou por muitas lutas, mas hoje você está recebendo vitória, irmãos. Só para você entender como que Deus trabalha, essa aqui que vos fala, ela era uma satanista de mão cheia. Não, eu não era bruxinha não, Jonathan. Aquela que faz macumbinha ali na esquina. Não, não era isso, Jonathan. Eu pulava muro de cemitério. Eu desenterrava cadáver. Eu fazia bruxaria. Eu conversava com Satanás assim como eu estou falando com você. Ele se apresentava para receber aquilo que eu tinha para entregar para ele. E sabe o que era? Vidas, pessoas, lares para serem destruídos, filhos que os pais não davam nada. Cuida do teu filho, irmão. Cuida da tua filha, irmã. Ensina o caminho que deve andar. Sabe por quê? Porque lá nos terreiros de bruxaria, desde bebezinho eles são ensinados, tá? Ah, eu não vou levar meu filho na igreja porque ele dá muito trabalho. Não leva não. Deixa ele lá fora. Que o diabo vai se encarregar disso. Cuida daquilo que Deus colocou na tua mão. Ensina a palavra. Glória a Deus. Porque na Bíblia está escrito: ensina o menino desde pequeno o caminho que ele deve andar, porque depois de velho ele não se desviará. Mesmo que ele cresça, ele vai carregar no coração a semente que você plantou. Isso é verdade, Deus. Olha o exemplo, Moisés. Moisés, quando a mãe dele viu que ele não tinha mais como esconder ele, o que ela fez? Ela fez um cesto, junco, betumou e soltou no rio. Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. A água levou ele lá onde estava a filha de Faraó se banhando. Mas Miriam ficou escondida, olhando para ver. Mas a filha de Faraó não podia amamentá-lo, porque ele era um bebê. Aí Miriam entrou em ação. Olha, eu conheço uma mulher. Ela tem leite, ela pode amamentar essa criança. Ah, então chama ela aqui que eu vou pagar para ela. Chegou a mãe de Moisés. Criou o menino e ensinou para ele o estatuto do povo de Deus. Ele voltou para o palácio, aprendeu a lei dos egípcios, estudou, mas no tempo de Deus aquela semente floresceu. Porque eu tive que fazer 12 horas no meu local de trabalho. Então eu saí às 10 horas da noite. E eu cheguei em casa, tomei um banho.
Eu sentei no sofá, estava mexendo no celular e de repente eu ouvi o meu filho falando. E eu achei interessante, que eu falei, mas com quem será que ele está falando? Só tá eu e ele aqui em casa. Aí eu fui até a porta do quarto estava fechada, mas eu fiquei em pé assim, escutando o que ele estava falando. E ele falava assim, olha, eu sei que eu estou coberto pela oração da minha mãe, mas eu vou te falar uma coisa. Esse caminho que você está andando, esse caminho que você está indo, minha mãe sempre me disse que isso é caminho de perdição. Minha mãe fala que aquele que está no pecado e não busca Jesus e morre no pecado, vai para o inferno. É verdade, Deus. Olha aí, ó. E de repente, eu comecei a ouvir e entender que o meu filho, Deus estava usando ele para pregar para outro jovem. Ele estava ministrando sobre a vida de um jovem. E aí depois que ele terminou de conversar, eu peguei e bati na porta e falei assim, Samuel, com quem você estava falando? Ah, mãe, com o meu coleguinha lá de Jaú lá, que agora está mexendo com droga, está vendendo droga. Eu falei para ele, se ele morrer nesse caminho, ele vai para o inferno. Falei para ele procurar uma igreja e ir para a igreja. Eu falei, olha só, ele aprendeu. É verdade. É assim que tem que ser os nossos filhos, irmãos. Eles têm que entender que existe dois caminhos só, ou é céu ou é inferno. Mas quando eu era jovem, meus pais não me ensinaram que existe dois caminhos. Os meus pais só me levavam para o caminho que leva ao inferno. Mas um dia o Senhor olhou lá do alto céu e disse, é essa aí que eu vou salvar. Olha aí, Deus. E começou a obra na casa do meu pai, numa família de 8 filhos. Olha lá, Jesus. E eu fui a primeira que conhecia a palavra. Foi fácil? Não, não foi. Não foi fácil. Não foi fácil abandonar tudo aquilo que eu tinha sido criada, tudo aquilo que eu entendia, tudo aquilo que eu achava que era certo. Não foi fácil. Mas hoje eu entendo como que Jesus é maravilhoso. Foram 20 anos eu orando pela conversão da minha família. Eu ia para os cultos, eu orava, eu clamava. E eu falava, Jesus, faz a obra, Senhor, salva. E eu não conseguia ver resultado, porque eu olhava com os olhos da carne, não olhava com os olhos espirituais. Mas aí Deus começou a preparar tudo. Deus começou a mover as águas. Deus começou a fazer a obra dentro do lar da minha mãe. Hoje, somos todos conhecedores da palavra. Meu pai, minha mãe abandonou essa vida também. Desceram as águas, batizaram, são conhecedores. Dia 24 de dezembro, o mês passado. Talvez alguns dias atrás, né? Pode-se assim dizer. Estávamos eu, meu esposo e o meu filho em casa. E eu estava terminando de preparar a janta, porque nós não íamos para lugar nenhum. Então eu comentei com meu esposo, eu falei assim, olha, a essa hora já deve estar quase tudo preparado para a ceia de Natal na casa da minha mãe. Quando eu terminei de dizer isso, meu telefone tocou. Era minha filha, chorando do outro lado do telefone. E ela, desesperada, tentando falar para mim o que tinha acontecido e não conseguia ao mesmo tempo, e eu fui ficando nervosa. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, mãe, tem uma notícia muito triste para falar para a senhora. E eu disse, sim, pode falar. Deus acabou de recolher a tia Ângela, minha irmã caçula. Meu Deus. Partiu para o Senhor. Deixou 4 filhos. Mas aí você vai me dizer assim, como você pode ter certeza que ela partiu para o Senhor? Porque
Deus, irmãos, não deixa a gente enganado. Ela sofreu um infarto. Uma das minhas irmãs ajudou a socorrer ela. E quando chegou na Santa Casa, reanimaram ela, tudo, o coração voltou a bater. Mas aí ela infartou novamente. E a minha irmã assim na porta, vendo toda a cena, tudo aquilo. E naquele momento a minha irmã começou a clamar e pedir para o Senhor que não levasse ela. Meu Deus. E o Senhor se apresentou lá naquela sala de emergência. E o Senhor disse assim para minha irmã: Vilma, se eu não levar ela agora, eu vou perder ela. Meu Deus, olha lá. Eu posso curar ela. Eu posso restaurar o coração dela. Eu posso devolver a vida a ela. Mas se eu fizer isso, ela vai se perder. Eu vou perder ela para sempre. E eu não perco. Por isso eu vou levar ela agora, porque ela é minha. Olha lá, Jesus. Mas eu quero deixar algo para você. O Senhor não faz nada sem antes nos avisar. Ele não faz nada sem antes nos avisar. Primeiro o Senhor avisa. Ele vai usar profeta. Ele vai te dar sonho. Ele vai te dar visão. Ele vai avisar. Em agosto, eu e meu esposo, nós fomos para o monte orar. Lá no monte do posto comandante. E nós estávamos orando e tinha um casal junto conosco. Um casal de agudos. E Deus tomou o pastor que estava junto conosco. E ele pegou na minha mão e segurou e falou assim: filha minha, vai lá, abraça ela, beija ela e se despede, porque eu vou levar, porque é minha. Naquele momento eu senti como se parte do meu coração tivesse sido arrancado ali naquele monte. Eu falei: meu Deus, quem o Senhor vai levar? Passado algumas semanas, eu tive uma visão. Eu contei para o meu esposo. Falei assim: amor, eu estava orando de madrugada. Eram umas 4h30, 5 horas da manhã. E eu me via dentro de um cemitério abrindo várias covas. E eu levantei daquela oração com meu coração entristecido. Eu falei: Senhor, quem são essas covas? E eu não conseguia entender. Mas, passado outras semanas, depois dessa visão que Deus me deu, Deus usou outro vaso para falar para mim assim: vai lá onde ela está. Abraça ela. Porque eu vou recolher. Eu vou levar embora. Abraça agora, porque você não vai ter tempo de abraçá-la mais. Meu Deus. O Senhor, Ele avisa, irmãos. Então, quando o Senhor falar contigo, presta atenção, ouve. Atenta os seus ouvidos para aquilo que o Senhor fala contigo. Em setembro eu peguei férias. E aí eu falei pro meu esposo, falei assim: vamos lá ficar uns dias com a minha mãe. Minha mãe já está de idade. Vamos lá passar pelo menos uma semana com ela. Ver como tá meus irmãos, minhas irmãs. Ficamos uma semana lá, na casa da minha mãe. Vi todos os meus irmãos. Só que essa minha irmã, algo que marcou esse dia que eu estive lá essa semana. Ela chamou eu e meu esposo para ir na casa dela. Que ela morou muitos anos com a minha mãe, mas ela construiu a casa dela. E ela falou assim: olha, minha casa já está pronta. Daqui a alguns dias eu vou estar mudando, mas eu quero que você e o Luan vá lá em casa, ore e unja a minha casa. Nós fomos na casa dela, ungimos, oramos. E eu falei para ela: como que a sua casa ficou linda? E ela me disse assim: graças a Deus eu realizei o meu sonho. Agora eu vou ser feliz. Olha aqui. Quando foi dia 24 de dezembro, ela sofreu um infarto e partiu para os braços do Senhor. Foi
assim, muita tristeza, porque há muitos anos atrás eu já enterrei uma outra irmã e agora sepultar a caçula. Minha mãe ficou destruída. Fomos dia 25 para o cemitério, enterramos ela às 5 horas da tarde. Mas aí no domingo, dia 26, eu precisava voltar embora, porque na segunda-feira, dia 27, eu ia trabalhar. Mas aí uma das minhas irmãs, a que estava lá no hospital, que ajudou a socorrer, falou assim: olha, eu não quero que vocês vão embora ainda. Nós precisamos reunir todos os nossos irmãos aqui e fazer uma oração, para que Deus venha confortar o nosso coração. Irmãos, eu nunca imaginei que Deus ia preparar algo tão lindo naquele dia. Tão triste, mas ao mesmo tempo tão lindo. Deus derramou uma glória tremenda naquele momento em que eu e os meus irmãos nos reunimos para orar. O Senhor visitou cada um de nós. Porque mesmo no momento da angústia, da tristeza, do desespero, o Senhor, Ele visita o nosso coração. Então mesmo quando você estiver triste, achando que não tem mais solução para nada, Meu Deus, se proste. Se não sair palavras, deixa as lágrimas rolar, porque o Senhor entende a tua oração e o teu glória a sofrimento. Deus, aleluia, eu creio, Jesus. José foi vendido como escravo. Foi para uma terra que ele não conhecia. Foi viver no meio de um povo que tinha um costume totalmente diferente do povo dele. Foi viver no meio dos ímpios, de um povo que adorava outros deuses. Chegou lá José, um moço, servo do Deus Altíssimo, crente na pessoa bendita de Jesus. Foi acusado de ter assediado a esposa do seu patrão, do seu senhor, do seu dono. Mas José era inocente. Ele não tinha feito nada daquilo. Mandaram José para a prisão. Mas quando chegou na prisão, o carcereiro viu que José era diferente dos outros presos. É verdade. José estava preso, mas não estava encarcerado. Olha aí, Jesus. José, ele tinha liberdade dentro do presídio, dentro da prisão. Mas um belo dia, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E José interpretou o sonho dos dois. O padeiro ia morrer. E o copeiro ia ser inocentado e ia voltar para o palácio. E assim aconteceu. O copeiro voltou para o palácio. Mas um belo dia, Faraó teve 2 sonhos. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas magras comiam as vacas gordas. 7 espigas gordas e 7 espigas magras. As espigas magras comiam as espigas gordas. E ele queria que alguém interpretasse o seu sonho. Nem os feiticeiros, nem os encantadores, ninguém conseguiu. Irmão, entenda uma coisa. O que é de Deus, somente aquele que é de Deus terá interpretação. Somente aquele que é conhecedor da palavra vai entender o que Deus está falando. Vai entender a revelação da parte de Deus. Mas aí o copeiro se lembrou de José e disse assim: olha, lá na prisão tem um moço que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E aconteceu do jeitinho que esse moço interpretou. Olha lá, Deus, o mistério. O faraó mandou buscar José e contou o sonho dele. José, você entendeu o meu sonho? José disse assim: olha, de mim, faraó, eu não tenho interpretação nenhuma. Mas o meu Deus, o Deus a qual eu sirvo, me deu interpretação. Meu Deus, aleluia. O meu Deus me deu entendimento do que é o teu sonho. E os teus 2 sonhos é um só. 7 anos de muita fartura, mas depois virá 7 anos de muita miséria. Separa, ó faraó, um homem sábio para administrar tudo isso. Um homem entendido,
que irá administrar esse. Fui vendido como escravo pelos meus próprios irmãos. Meu pai nem sabe para onde eu tô. Minha mãe já morreu. Muitas coisas ele poderia ter feito ali, mas ele escolheu uma só: continuar servindo ao Senhor. É Deus, aleluia. E o tempo passou. Veio 7 anos de prosperidade, mas os 7 anos de miséria também chegou. O vento sopra para mim e para você. O sol brilha para o ímpio e para o justo. Mas vai depender de você. Qual a intensidade desse sol para a tua vida? A palavra do Senhor vem para mim e vai para você. O que você está tomando posse aí, no lugarzinho onde você está? É Jesus, olha aí. O que você está entendendo dessa palavra? Que o Senhor está dizendo para você mais uma vez: podem tomar a tua túnica. Podem dizer que você está morto. Podem dizer que você não vai dar em nada. Podem dizer que você está vindo aqui que é um tempo perdido. Mas aquele que te chamou, é Ele quem vai te honrar. É Ele que está te contemplando. É Ele que vai lá visitar sua conta bancária. É Ele que vai visitar o seu armário que você olhou e falou: Jesus, está acabando. Meu Deus, olha aí. É Ele que vai te suprir para pagar suas contas. Jesus, água e luz chegou. Olha lá. É Ele que vai te surpreender. Eu creio, meu Deus. É Ele que vai abrir a porta de emprego que você está pedindo faz tempo. Meu Deus, eu creio, Jesus, é lindo, Senhor. E muitos já falaram para você: ih, não leva currículo lá não, que é tempo perdido. Leva sim, porque o Senhor está mandando você levar. Vai lá, leva o currículo. Antes de você deixar o currículo lá, olhe: Senhor, está aqui, ó, e eu creio na provisão que vai vir de ti. Olha o mistério, Jesus. Glória a Deus. Porque tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Verdade, Pai. Tu és o Deus que abençoa aquele que é fiel a ti. É. Tu és o Deus que surpreende aqueles que esperam em ti. Semana passada meu esposo foi na lotérica, eu até dei risada. A nossa conta de internet veio R$257. Eu falei: meu Deus, Jesus. Falei: Tó, vai lá e paga a conta. Mas quando ele chegou lá, não era 257, era 169. Olha. Você entendeu o mistério de Deus? Esse é o Deus que você serve também. Mas você tem que crer, tem que pôr a sua fé em ação. Nós temos que esperar no Senhor, irmãos, porque é Ele que vai nos surpreender. Um dia, bem antes de eu conhecer, eu nem imaginava que Deus ia colocar o pastor Luan na minha vida. E eu estava na minha casa, e os meus vizinhos estavam fazendo churrasco. Eu não morava aqui em Bauru. E de repente minha filha chegou em mim, eu estava no tanque lavando roupa. Ela falou assim: nossa mãe, que cheirinho gostoso de carne assada. Eu não sei por que Deus está mandando te contar isso, mas você sabe da luta e da prova que você está passando, para você entender que o Senhor, Ele nos supre nas mínimas coisas. E eu falei: que cheirinho gostoso. Ela falou assim: ai mãe, eu queria tanto comer um pedaço de carne assada hoje no almoço. Nem que fosse só um pedacinho. Deus podia tocar no coração da vizinha para trazer um pedaço de carne para nós. E naquele momento eu olhei para ela, eu parei de esfregar a roupa, olhei fixa nos olhos dela e disse assim: filha, você crê que Deus pode trazer um pedaço de carne para você? Ela olhou para mim, sorriu e falou assim: eu creio, mãe, não pela minha fé, mas pela sua fé. Meu Deus. Porque eu sei que você é uma mulher de Deus e você ora e Deus responde. Eu sorri para ela e falei assim: daqui a pouco amanhã tá para dentro para fazer almoço. E Deus proverá, filha. E eu continuei ali, terminando de lavar roupa, coloquei no varal. Era 11 horas. Eu entrei para fazer o almoço. Isso era um domingo.
Irmãos, eu terminei de refogar o arroz, coloquei a água, coloquei o feijão para ferver e eu escutei que bateu palma no meu portão e me chamou. Odete! Odete! Eu parei, fiquei pensando, falei, quem será que está me chamando? Falei, Jesus, tem misericórdia. Em pleno horário de almoço, será que veio alguém almoçar na minha casa? Meu Deus! Falei, mas amém, Senhor, vai comer arroz, feijão e ovo, que é o que tem. Saiu no portão uma irmã na fé. Ela falou para mim assim, olha, eu não sei qual é o mistério que você tem com Deus. Eu não sei. Eu sei que ontem eu entrei num açougue que meu marido queria pernil de carneiro assado. E na hora que eu entrei no açougue, eu ouvi uma voz que falou assim, pega mais um pernil. Olha aí, Jesus. Na hora que eu fui temperar o pernil, eu ouvi a voz que falou a mesma voz, falou a mesma coisa. Tempera o outro pernil também. E hoje, era 5:30 da manhã, eu acordei para pôr o pernil para assar. E a voz falou assim para mim, assa o outro pernil também. Ela assou o pernil, que era pro esposo dela, assou o outro pernil. E do esposo dela foi na cozinha e falou, mas por que 2 pernil? Quem que vai vir comer aqui um batalhão? Ela falou assim, eu não sei, eu sei que Deus está mandando e eu estou obedecendo. Aí ela decorou o pernil com abacaxi, com uva, tudo. E a voz falou para ela, decora o outro e leva lá na casa da minha filha Odete, que ela está esperando. Meu Deus, olha aí. Irmãos, eu não comi carne assada só naquele domingo. Eu comi carne assada mais de 3 dias, porque o pernil era enorme. Olha aí, Deus. Você entende que o Deus a qual você clama, você suplica, Ele é poderoso para te surpreender? É assim que Deus faz, irmãos. Eu já ouvi testemunhos lindos de pessoas, servos de Deus, que foram surpreendidos. E é assim que o Senhor vai fazer na tua vida. Mas você tem que crer que o Senhor tem poder para entrar na tua casa, mudar a sua história, mudar a história da tua família, mudar a história do teu esposo, dos teus filhos, da toda a tua parentela. Aleluia, eu creio, meu rei. Então não desanime, mas faça como José. Não se entregue. Querem levar a túnica? Deixa que leve. Mas não vão levar a unção e a promessa que está sobre ti. Deus, é verdade, Jesus. O que é para você, é para você. Não é para aqueles que estão te cercando. Não é para aqueles que estão tentando te derrubar. Tenha isso em sua mente. Tenha isso no seu coração. Que o Deus que te levantou, o Deus que iniciou essa obra, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Ele começou essa obra, é Ele que vai dar acabamento nela, porque Ele não faz essa obra pela metade, irmãos. Nós vemos aqui o irmão que leu sobre o vaso, desce a casa do oleiro. Vocês já viram um vaso feito pela metade? Não existe. Vocês já viram um vaso feito de qualquer jeito? Não existe. Todo vaso tem o seu acabamento. Mas existe algo que você precisa entender. Que o vaso, depois de pronto, ele vai para o fogo. Ele vai para o forno. E ele fica lá um tempinho. E esse é o tempo de Deus trabalhar em você. Esse é o tempo de Deus te preparar para a obra que Ele tem na tua vida. Quando Deus usava os vasos para falar para mim assim, eis que eu vou te levar para lugares que você nunca imaginou pisar, para anunciar a minha palavra. E eu ficava olhando para as pessoas, tentando entender, mas que lugares são esses? Quem sou eu para subir num altar, para pegar no microfone e falar de Jesus? Mas hoje eu entendo. E assim como o Senhor tem feito comigo, Ele quer fazer contigo também. Ele quer te levar para anunciar a palavra dele. Deus, aleluia. Porque Jesus está voltando, irmãos. Nós temos visto aí nos jornais. Olha o que está acontecendo em Minas Gerais. O que está acontecendo na Bahia.
no Rio de Janeiro. Irmãos, Deus tem falado com o povo, mas o povo não tem prestado atenção no que Deus está falando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É Deus, aleluia. Ele está voltando, irmãos. Ele deixou o lenço dobrado para avisar que ele foi preparar um lugar, mas que ele está voltando. Eu creio, Deus. Amém? Irmãos, aquilo que eu não pude expressar para você, que o Espírito Santo de Deus possa expressar. Que Jesus continue falando no teu coração. A túnica é para você, entenda, a túnica foi feita para você. Mas se quiserem levar, deixa que levem. Porque a promessa que está sobre você não será tirada, não será levada. Deus prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Deus prometeu que vai restaurar, Ele vai restaurar. Deus te disse que vai te usar, então come do rolo, porque Ele vai te usar. Vá se preparando, porque a caminhada é longa, irmãos. E Deus tem pressa de usar aqueles que são dele na face dessa terra. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Amém? Eu quero agradecer a todos. Agradecer ao pastor Gilberto, missionária Virgínia, que Deus abençoe mais uma vez, tá? Obrigada pela oportunidade. E as palmas que louvam e adoram o Senhor nessa noite.